Imagina um filme do Quarteto Fantástico que mistura ação, emoção, humor, drama espacial e ainda acaba com um baita gancho para o universo Marvel. É sobre isso que a gente vai falar hoje, porque eu trouxe para vocês um roteiro vazado de Quarteto Fantástico com um plot absurdo. E vou falar mais, tá? Esse roteiro é uma descrição de quem assistiu o filme nas sessões testes que andou rolando aí. Vou falar pra vocês, não tem nada do que os insiders estavam falando por aí. Não tem nada de filme médio não, é um filmaço. Então fica até o final e vem acompanhar comigo tudo sobre esse filme. E bom, rapaziada, é o seguinte, eu consegui esse roteiro através do canal Nerd Tower, tá? Ele fez um vídeo sobre esse roteiro, eu vou deixar o link do canal e o link do vídeo na descrição, tá? Foi de lá que eu peguei a base para fazer o meu roteiro baseado no que ele trouxe no vídeo dele. O vídeo dele vai estar mais completo do que o meu, tá? Eu peguei o vídeo dele para não ficar igual e uma cópia, né? Para eu não copiar literalmente Ctrl+C, Ctrl+V cada palavra. Eu refiz o roteiro em cima do que ele falou, mas não mudei nada, tá? Peguei as partes mais importantes, porém o mais detalhado possível você vai encontrar no canal dele. Então, se inscreve no canal do Nerd Tower, vai lá, clica no link da descrição e vai assistir o vídeo dele depois que você assistir o meu, tá? Assiste aqui primeiro, deixa o like aqui, se inscreve, ativa o sininho e depois você vai conferir, se você quiser, alguns detalhes a mais. E como ele conseguiu, ele conta também como ele conseguiu se infiltrando em alguns grupos de quem assistiu realmente. Então ele fala que é uma descrição de quem assistiu. Ele explica tudo no canal dele, então assiste o vídeo lá depois que você assistiu o meu, beleza? Fechado? Tamo junto. E bom, basicamente o filme começa com o talk show, né, o The Gilbert Show lá. A abertura é bem leve, com uma retrospectiva das origens e dos vilões que eles já enfrentaram. Mas o clima de festa acaba quando simplesmente toca o alerta de perigo nos relógios, né, do Quarteto Fantástico, e o quarteto sai correndo do estúdio para enfrentar um dos vilões mais bizarros da Marvel, que é o Fantasma Vermelho. Sim, e ele apareceu no trailer, tá? Fantasma Vermelho interpretado por John Malkovich. E ele não tá sozinho, ele traz simplesmente os seus macacos geneticamente modificados. Durante a luta, o Senhor Fantástico, nosso Reed Richards do Pedro Pascal, arremessa, joga longe alguns macacos no rio. E rola até uma piada, tá? A Sue Storm retira um desses macacos do rio, levitando ele, e pergunta por que o Reed tá jogando eles no rio. E ele fala que são babuínos mutantes. Então ela joga eles de volta no rio e continua a ação. Depois dessa luta, depois de tudo controlado, somos apresentados ao primeiro vilão do Quarteto Fantástico nos quadrinhos, o Toupeira, vivido por Paul Walter Hauser. Pra quem não conhece, ele fez o Arraia em Cobra Kai, muito engraçado e, pô, é a cara do Toupeira. Vamos falar aí, gordinho, baixinho, coloca a roupa do Toupeira nele que ele vai ficar idêntico. Mas aqui ele não é o inimigo, tá? Porque ele fez um acordo com o Quarteto Fantástico para viver em paz. E ele está na subterrânea, no subterrâneo da cidade, ele mora lá, ele fez esse acordo com o Quarteto Fantástico para ficar isolado por lá e é chamado Subterrânea, que é onde ele vive nos quadrinhos também. Então, numa noite de Halloween, surge ela, a Surfista Prateada, meus amigos. E neste momento, Sue Storm já está grávida do Franklin. A Surfista Prateada chega simplesmente da maneira mais incrível possível. É óbvio que o Quarteto Fantástico corre para interceptar a chegada da Surfista Prateada com o Fantastic Car. Inclusive a cena que a gente tem no trailer tá passando na tela para vocês. E aí vem uma fala arrepiante da Surfista Prateada. A gente tem uma fala muito parecida que deve ser na mesma frase, tá? Mas ela fala o seguinte: eu anuncio o começo, eu anuncio o fim, eu anuncio Galactus. Meus amigos, arrepia. No trailer ela fala que o planeta deles está fadado à morte. Are you the protectors of this world? Your planet is now marked for death. Mas deve ser logo depois dessa grande frase ou antes, né? Essa frase aí, pô, arrepia qualquer um. Johnny tenta persegui-la, assim como a gente vê no trailer, mas não consegue ir pro espaço, é óbvio, porque não tem, né? Não tem oxigênio suficiente para ele pegar fogo. Então, Reed Richards constrói dispositivos capazes de captar os sons dos planetas destruídos por Galactus, para daí ter uma referência e tentar descobrir qual vai ser o próximo passo do grande vilão. E aí começa a missão.
ir para o espaço e entender quem que é Galactus. Só que no meio disso, rapaziada, Sue Storm entra em trabalho de parto. E aí, Franklin Richards vai vir. Não tem jeito. E a gente tem uma cena do parto, inclusive com o Reed Richards usando os seus poderes, tá? Ele usa seus poderes para fazer o parto da Sue Storm e nasce o grande, poderoso e lindo Franklin Richards. A partir daí muda totalmente o clima. O Galactus aparece, a grande ameaça, o grande vilão. Mas ele não é descrito como um vilão, tá, rapaziada? Ele não é um vilão. Ele é uma força da natureza. Ele está morrendo e ele precisa se alimentar. Ele precisa da força e da energia do planeta para sobreviver. É exatamente uma força da natureza. Ele está fazendo aquilo por necessidade, não por ser mal e não por querer acabar com a Terra. Simplesmente por necessidade. Mas é óbvio que a gente da Terra e o Quarteto Fantástico não tem nada a ver com isso. E é óbvio que vão tentar defender o seu planeta. Porém, o Galactus, ele é um ser muito poderoso, muito perceptivo. E ele sente algo diferente no Franklin Richards. Algo poderoso, a gente pode dizer. Galactus então oferece um trato. Entregue o bebê e eu deixo a Terra. O quarteto recusa, é óbvio, né? E aí a tensão só aumenta, tá? Porque a população se revolta contra eles, invade o edifício Baxter, inclusive quebra o Herbie e tudo mais, tá? Eles ficam loucos aí, invadem o edifício Baxter e se voltam contra a equipe. Inclusive a gente tem algumas cenas que deve ser dessa revolta, né? Que é a cena que tá todo mundo aglomerado junto e o Reed dá uma entrevista depois. E falando no Reed Richards, ele se culpa por tudo, tá? Ele se culpa pelos poderes, ele se culpa por tudo que acontece, ele se culpa por ter chamado a atenção do Galactus, porque ele começou os estudos para saber aonde o Galactus estava. It's my fault. I stretched the bounds of space. And they hurt. Qual seria o próximo passo, investigar os planetas devorados por ele. Ele se culpa do Ben estar em uma crise sobre a sua aparência. Ele se culpa por tudo que deu errado na viagem que eles ganharam os poderes. Mas a Sue Storm acalma o coração do seu amado e mantém tudo nas linhas. E ela é descrita aqui como quase uma líder, mas ela não é uma líder, tá? Ela não é a líder do quarteto. Ela é a líder da família. Tanto é que ela prega tanto a família no trailer. Ela é a pessoa, a mãe, a pessoa que concentra todos como uma família. Mas não se enganem, tá? O líder continua sendo o Reed Richards. Ela só é a pessoa que concentra a família e une a família, mantém todos juntos. Mas mesmo se culpando de tudo, mesmo com essa crise existencial, mesmo com esse peso nas costas, Reed Richards tem uma ideia maluca: teletransportar a Terra. Sim, ele quer teletransportar a Terra para um lugar em que o Galactus não os encontrem e que ele nunca vai chegar. E com a ajuda global eles constroem teletransportadores ao redor do mundo todo. Em cada localidade do mundo vai ter um pequeno teletransportador para juntos poder ter energia suficiente e o poder suficiente de teletransportar um planeta inteiro para outro lugar. E bom, o mundo abraça a ideia e eles constroem o teletransportador. E bom, para vocês entenderem, são basicamente portais, tá? São vários portais gigantes construídos pelo mundo e que juntos, quando ligados, quando for ativado, a Terra iria se teletransportar. Essa é a ideia principal. E é genial. Genial. Mas então a surfista prateado, a Shalla-Bal, chega e destrói todos os teletransportadores, todos os portais, menos o de Nova York. E aí vem uma cena muito emocionante. Johnny, que até o momento não ligava para mais nada, o Johnny, ele só liga o filme todo pra surfista prateado, ele é apaixonado na surfista prateada, ele só quer ir atrás dela, e aquela história do Johnny que não era mulherengo é totalmente mentira, tá? Ele inclusive é muito focado só nela, ele é o apaixonado por ela, que não liga pra nada, não tá nem aí se ele ganhou poderes, que o Reed tá bravo, que o Ben não quer saber da aparência, ele não tá nem aí, ele só quer saber da Shalla-Bal. Neste momento, ele mostra mensagens do planeta natal da surfista que ainda estão sendo transmitidas e coloca nos telões
da Times Square. Então ela percebe que foi usada por Galactus, então se arrepende e se volta contra ele. Se recusa a seguir a destruição e a seguir como uma arauto do Galactus. Mas agora com um portal só funcionando, porque afinal de contas ela já destruiu todos os outros, não dá para teletransportar a Terra. Então qual que é a ideia a seguir? Teletransportar o Galactus. Isso é muito arriscado, mas eles põem em prática o plano e atraem o Galactus para a Terra. Mas como eles vão fazer isso? Você me pergunta. E a resposta é simples. Usando Franklin Richards como isca. Sim, eles colocam o bebê mais poderoso do planeta e talvez do universo como isca, atraindo o Galactus para teletransportar o grande vilão, o grande ameaçador, o devorador de mundos para outro lugar. Mas o Galactus, com a sua inteligência, né, ele não é bobo nem nada, ele sente as coisas, ele é muito poderoso, ele sente e ele percebe que foi uma isca, que trocaram de última hora o Franklin Richards por um carrinho de bebê e que o Franklin agora estava do outro lado da cidade. Então o Galactus vai em direção ao Franklin Richards, inclusive é essa cena que a gente vê no final do trailer, né, dele passando lá com os pés dele passando pelos prédios de Nova York, né? Inclusive, enquanto o Galactus, enquanto o Quarteto Fantástico está tentando colocar o plano em ação, a cidade toda está com o Toupeira na subterrânea, tá? Então, aquele lugar está evacuado. Os civis estão fora de perigo, pelo menos uma parte. E bom, a gente consegue ver isso no trailer que mostra, né, uma imagem da subterrânea com alguns civis ali. A gente só não entendia o que é, agora a gente entende. Então Galactus vai andando até Franklin Richards. O Quarteto Fantástico tenta pará-lo, mas não consegue. Ele consegue chegar até Franklin, pega ele e tenta voltar em direção à sua nave para fugir com o poderoso bebê fantástico. E bom, é nesse momento que Sue Storm usa todo o seu poder. A gente vê isso no trailer, inclusive, né? Ela com uma cena usando todo o seu poder, bem cansada. Reed Richards consegue salvar Franklin da mão do Galactus e Sue Storm tenta empurrá-lo com toda a força para o portal para se livrar de uma vez por todas desse problema. Bom, mas não é suficiente. A gente consegue perceber que não vai dar certo. Ela não vai conseguir empurrar ele pro portal. Então, chega a hora em que Johnny Storm fala: deixa comigo. Fale pro meu sobrinho que eu amo ele. Eu vou me sacrificar. Então, em chamas, ele voa até o Galactus para empurrá-lo para o portal junto com ele, para se teletransportar e se sacrificar por todos. Mas é nesse momento que Shalla-Bal, a surfista prateada, entra na frente e empurra o Galactus. Ela que se joga no portal junto com Galactus, salvando a Terra. Mas temos uma baixa triste. Sue Storm então morre. Depois de usar todo o seu poder, ela não aguenta e morre. Sim, exatamente igual no último roteiro trazido pelo Dani RPK. Ela morre no final, esgotada de tanto usar os seus poderes. Caso você não viu esse outro roteiro, eu vou deixar no card final aqui, tá? Dos vídeos. Reed Richards ainda tenta reanimá-la, mas nada é suficiente. Então, ele, com o Franklin na mão, deixa o seu filho tocar a última vez a sua mãe, para se despedir. Bom, eu tenho certeza que essa cena é destruidora. Eu não quero nem pensar assistindo essa cena nos cinemas. Mesmo sabendo o que vai acontecer, tá? Mas imagina só. Ele tentando reanimar a Sue Storm, não consegue e deixa o seu filho tocar a última vez a mãe. Que bagulho pesado. Que negócio pesado. Mas é muito bom. Que final. Ele não só toca na sua mãe, mas como faz as mãos dela brilharem novamente. É isso mesmo. Franklin Richards faz a sua mãe voltar à vida. E ela revive, tá? Então, é exatamente como o final do outro roteiro que eu trouxe para vocês. Ela morre por usar os seus poderes exageradamente e o Franklin revive a sua mãe com seus poderes. E bom, duas coisas, né? É um final emocionante, é um final triste, mas feliz depois, né? E impactante também. Mostrando uma morte, mostrando um luto, mesmo que repentino, mostrando o poder do Franklin Richards
finalmente pra todo mundo. E bom, o filme termina um ano depois com eles novamente no talk show, assim como começou, só que dessa vez eles ficam até o final. Então basicamente esse é o filme, mas temos a cena pós-crédito, que é aquela que eu trouxe pra vocês também. Sue Storm está lendo um livro pro seu bebê, que agora tem uns 4, 5 anos mais ou menos. Nisso ela deixa o quarto pra trocar de livro e sente uma ameaça. Quando ela volta, simplesmente de costas pra ela, falando com o bebê e com a máscara na mão, está Doutor Destino. Absurdo, pô, absurdo. Eu já trouxe vídeo sobre isso aqui, vou deixar na descrição. Eu já falei sobre isso. Se essa cena for real, vai ser absurdo. E, pô, tem que ter essa ligação com Vingadores Doomsday. Eu acho nada mais justo do que fazer essa ligação aí. Bom, mas comenta aí embaixo o que você achou desse roteiro vazado. Eu acredito 100%, tá? Eu acredito 100% nesse roteiro. E bom, mais uma vez agradecendo ao Nerd Tower, tá? Se inscrevam no canal dele, vou deixar o link na descrição e vai assistir o vídeo dele também, que tá muito mais completo. Por mais que o vídeo tenha ficado mais longo, mas o dele tá muito mais completo, eu tenho certeza. Vai lá ver se você quiser ver detalhado, deixa o like e fala que você veio pelo KMN. Ele não vai entender nada, não vai nem saber quem é, mas vai ser legal uma interação com um canal tão legal quanto o dele, tá? Eu fiquei a tarde toda assistindo os vídeos dele e é muito bom o canal, recomendo bastante, tá, rapaziada? Se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Não esquece, primeiro link da descrição, link do Telegram, das camisetas, de tudo que eu tô trazendo pra vocês de cultura pop. Tem camiseta, caneca, action figure, Funko Pop, tem tudo por lá. Então entra lá se você tiver interesse em alguma coisa e compre a sua, depois você me agradece. Beleza, rapaziada? É isso. Qualquer novidade eu venho o mais rápido possível trazer um vídeo pra vocês. Tamo junto. Muito obrigado por você que me achou até aqui. Valeu, falou e até a próxima. Fui.